É uma das coisas que a gente recomenda para os nossos alunos: eduquem os pacientes de vocês, mostrem para eles que vocês são seres humanos, que não é só por grana, não. Pelo contrário, é por qualidade de vida, é para poder oferecer um atendimento melhor. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, Sidney, essa é uma crença minha, essa questão de quando eu falei assim, mas eu vou atender só particular e aquelas pessoas que não puderem pagar. Então, eu ficava naquela ambivalência, assim, de entender, mas ao mesmo tempo também achar que eu estava sendo um pouco egoísta. Então, eu tive que trabalhar isso internamente comigo, em relação de que não é um sacerdócio, que infelizmente eles vão colocando. Eu acho que desde a época do cursinho, as nossas vontades individuais vão sendo tolhidas, Sidney. Eu não sei se foi assim com você, mas, por exemplo, no cursinho tudo era assim: eu não posso dormir, eu tenho que comer rápido, eu tenho que fazer isso porque é estudar, 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 senão você não vai passar. Aquele, o que você está fazendo de meia-noite às 6, então você já começa assim, vai olhando para o lado e vai entrando naquela roda, né? E aí entra na faculdade também. A gente vê o ritmo dos professores, né? De pessoas que trabalham muito, de que parece que só assim você vai... Parece que você só é bom se você realmente for daquele assim, não tenho tempo, estou estudando, o tempo todo isso, como rápido, só vivo para isso. Eu senti muito isso na faculdade, e apesar de que isso batia muito com conceitos meus, porque eu sempre fui muito assim: como que eu vou falar para alguém fazer uma coisa se eu não faço? Isso sempre foi comigo, desde criança, assim, sempre acho que os exemplos, né? E eu comecei a me questionar. Então, eu tentei durante a faculdade praticar atividade física, me alimentar bem, mesmo daquele jeito mais ou menos, né? Porque eu achava isso importantíssimo. E ver os meus professores não cuidando, eu falava, mas que coisa diferente. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E assim, e você fala em educar os meus pacientes, e eu falo muito para eles isso. Eu falo, gente, eu tento ao máximo colocar tudo isso que eu falo. Então, se eu falo que é para vocês reduzirem a carga de trabalho, porque eu falo muito, eu atendo, por exemplo, pacientes Bradesco, Caixa Econômica e Cassi, bancários. Jovens muito estressados, e eu falo, gente, olha, assim como eu estou desacelerando, eu falo para vocês desacelerarem, porque como é que vocês querem chegar com 50 anos? Obesos, hipertensos, diabéticos. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Mas eu falo para eles pensarem em plano B, eu converso sobre as questões emocionais, eu tento colocar isso, porque é uma coisa que eu coloco para mim, como é que eu não vou passar para eles? Então, eu vou educando, e quando eu tive o meu filho, eu voltei devagar e eu explico para eles e todos eles entendem. Eu tenho uma conexão muito boa com os meus pacientes são muito bacanas, eu acho. Eles compreendem quando eu chego lá e estou bocejando, porque eu passei a noite acordada com meu filho, né? Mas sempre isso é uma pauta. Eu ainda não coloquei para eles que eu vou fazer essa migração, né? Ainda estou estruturando, mas eu acredito que eles vão aceitar. Alguns eu sei que eu não vão conseguir pagar, né? Ou vão preferir ir com outros colegas, mas é importante, né? Para mim é isso, eu tenho que viver aquilo que eu passo. Eu Sim. acho que é a melhor forma, né? O exemplo arrasta. Isso. Eu queria também aproveitar, ainda nesse ponto sobre por que a gente bate tanto nessa tecla da diferença, né, do atendimento por plano para o atendimento particular. No plano, infelizmente, para você ser remunerado de forma próxima do que é realmente digno, próximo do que realmente vale o trabalho do médico, próximo do quanto é a responsabilidade do médico, o médico acaba tendo que atender muito, porque senão ele nem consegue pagar as contas da clínica. E é isso que é importante o paciente entender. A gente sabe que a gente vive num país que tem muita desigualdade e tudo mais, mas a questão é que quando o médico, eu vou com essa boa vontade, eu vou abrir minha clínica, eu vou atender só plano. O que muitas vezes o colega não enxerga, Tami, que você já conseguiu enxergar e está trilhando o caminho aí, é que quando você vai ter que escolher, ou você atende bem o seu paciente e ganha pouco e você tem os dias contados, por isso que tanto consultório fecha as portas rápido, ou você vai ter que abrir mão da qualidade do atendimento. Em algum momento você vai falhar em alguma coisa, a gente não é robô, né, se a gente não estiver concentrado no que a gente está fazendo, se a gente não estiver ali presente, se a gente não se dedicar, em algum momento a gente pode até errar, colocar a nossa profissão em risco. Isso é uma coisa que pouca gente fala. E assim, por mais que a gente tenha um sentimento de caridade, de querer ajudar, se você errar e o paciente for prejudicado, ele não vai ter pena de você. E com razão. Eu sou totalmente a favor de que médico que erra tem que ser punido.
até se for eu, se for minha esposa, quem quer que seja. Sabe por quê? Porque a gente lida com vida. E para o médico pode ser só um paciente, mas para a família é o amor de alguém. Então, ao passo que eu estou aqui todo dia empoderando médicos, ajudando médicos, eu também sou totalmente contra o médico que não se valoriza, que não valoriza a sua profissão, que não valoriza o seu paciente. Então, quando a gente tem mais clareza sobre isso, fica tão mais fácil, né, da gente tomar a decisão. E aí é uma coisa realmente de educar as pessoas, de usar nossas mídias, de usar a nossa comunicação com os nossos pacientes e explicar. Agora, uma outra coisa diferente é você ser pedante, você ser arrogante, você dizer, não, só vou atender se pagar. Não é isso. Né? Mas quando você explica direitinho, quando você, né, tem uma boa relação como você tem com seus pacientes, isso flui, né? Isso flui.